Bom dia a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 2. Nós hoje vamos meditar do verso 13 até o verso 17. Marcos capítulo 2, do verso 13 até o verso 17. A gente vai dar sequência aqui à nossa série de estudos em Marcos, a série que diz não como nós esperávamos, e possivelmente esse texto, acho que de todos os textos que a gente vem lendo, possivelmente ele seja aquele que realmente traz um fundamento para esse nome, não como nós esperávamos. Vamos ler então do verso 13 até o verso 17. Diz assim: Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: Por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: As pessoas saudáveis não precisam de médicos, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar rapidamente. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e eu peço agora para que o Teu Espírito Santo nos conduza na meditação dela. Que o Senhor fale aos nossos corações. Apesar de mim, Deus, que o Senhor faça a Tua obra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tem criança aí? Sim? Então tá bom. Hoje eu vou começar diferente aqui. Eu quero ver se as crianças estão boas de pergunta e resposta. A pergunta 31 do breve catecismo de Westminster, que está aí, ó, na folha de vocês. Qual que é a resposta? O que é a vocação eficaz? Qual que é a resposta, crianças? Muito bom, parabéns. Depois o tio Tiago vai dar um chocolate para vocês. Eu vou repetir o que eles falaram aqui, mas isso faz parte do nosso sermão hoje. O que é vocação eficaz ou o que é chamado eficaz? É a obra do Espírito pela qual nos faz odiar o pecado e ver a beleza de Cristo e nos faz abraçar a Ele. A gente vai entender por que as crianças decoraram essa pergunta. Bom, aqui para os adultos, a gente começou essa série já tem algum tempo. No primeiro capítulo de Marcos, a gente começa a entender o que é o reino, quem é o rei, como é que esse reino inaugura. A gente percebe que o rei não é aquilo ou aquele que muitos dos judeus esperavam, muito pelo contrário. O rei é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, alguém que começa de maneira muito discreta, pedindo inclusive silêncio quando ele faz algum tipo de milagre, inclusive quando multidões vêm até ele.
e ele tenta se abster dessas multidões em alguns momentos para se retirar e orar ao Pai. Então Marcos ele inicia essa jornada aqui trazendo um rei que constantemente ensinava. E qual que era o centro do ensinamento deste rei, de Jesus? O reino é chegado, o reino está próximo, arrependam-se, creiam. Essa é a mensagem, esse é o fundamento que Jesus vinha trazendo a todas aquelas multidões que vinham até ele. E aí, no capítulo 2 de Marcos, Marcos ele já traz aqui uma nova dinâmica. Marcos vai trazendo e explorando a identidade de Jesus, mesmo sem dar muitos detalhes, como a gente vê em outros evangelhos, por exemplo, em Lucas, a gente vê em Mateus, principalmente Mateus, que traz muito detalhes sobre as conversas de Jesus, a vida de Jesus, de quem era Jesus. Marcos é muito direto ao ponto aqui, né? Mas mesmo assim ele vai revelando Jesus gradativamente. E no capítulo 2, ele traz uma nova dinâmica de como ele vai revelar a identidade de Jesus. E essa dinâmica é por meio do confronto com religiosos. No domingo passado, a gente viu Jesus curar um paralítico, mas não só curar, ele perdoou os pecados daquele paralítico. E aquilo já causou uma estranheza e um confronto muito grande com os fariseus e os mestres da lei daquela época. E com razão, porque o único que tem capacidade de perdoar pecados, quem é? Deus. E até então, aqueles fariseus, eles não conheciam Jesus. Apenas observavam e ouviam falar de que era um mestre ali da religião da Galileia. E fala, quem é este que perdoa pecados? E aí Jesus confronta, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu vou dizer a este paralítico, levanta-te e anda. E o paralítico sai andando. E aqueles fariseus ficam com um ponto de interrogação na cabeça, confrontados com aquilo. E aí, à medida que a narrativa aqui vai se avançando, Marcos novamente traz mais um confronto entre Jesus e os fariseus, entre os mestres da lei, justamente para reforçar a identidade de Jesus. Se no domingo passado a gente percebeu que Jesus é o Deus que perdoa pecados, este domingo a gente vai perceber que Jesus tem uma graça que é esdrúxula. E o que é esdrúxula? A gente pode colocar, Caio, nossa, que palavra impactante. Realmente, é para impactar, porque a graça de Jesus, o comportamento de Jesus, ele foge do comum, ele foge daquilo que é paradigma, ele chega a ser até bizarro. E hoje o meu esforço aqui com vocês é tentar mergulhar no contexto histórico desse texto, para que vocês saiam daqui impactados, para que vocês saiam daqui e falem assim, como assim, Jesus? Como é que você fez isso aqui? Como é que você teve coragem de fazer tal coisa? Porque alguns textos bíblicos são mais do que necessários a gente ler aqui o texto, é necessário a gente mergulhar na história, no contexto histórico, saber o que estava por detrás daquela narrativa, para que a gente possa ser impactado, como Marcos queria impactar aqueles cristãos judeus lá da igreja de Roma, porque essa carta aqui foi direcionada a uma igreja de Roma. E Marcos queria impactar, e eu quero muito, vou me esforçar muito para que a gente saia estupefato daqui hoje, pensando, esse Jesus, ele realmente é diferente, ele é fora do comum, ele quebra os paradigmas, ele é esdrúxulo, ele não é como nós esperávamos, ele não é como o Messias que aqueles judeus esperavam. Bom, seguindo aqui dentro do texto, verso 13, ele já nos traz aqui, Marcos fala, em seguida Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Jesus, mais uma vez, vai fazer o quê? Ir para o mar e ensinar.
A gente vê isso constantemente na narrativa de Marcos. Jesus de novo ensinando, Jesus de novo no meio das multidões, Jesus de novo no mar, de novo, novamente, outra vez. A obra de Jesus, ela é uma obra persistente, mais do que o nosso pecado. O nosso pecado persiste dia após dia, né? Mas a obra de Jesus, não. Ela é mais persistente que o nosso pecado. A obra de Jesus, ela dia após dia bate a nossa porta. É isso que Jesus faz. E Jesus, ele vai para o mar, e quando a gente olha aqui, o mar não é o mar de Guarapari, tá, gente? Que é aquela coisa de férias, que a gente vai lá. Hoje eu posso dizer, Roberta, que eu já sou um mineiro, né? Porque eu fui para Guarapari ano passado, fui batizado nas águas de lá, agora tirei minha cidadania de fato de mineiro, né? Mas não é esse mar, não é essa situação. Aquele mar da Galileia ali, que é mais parecido com um grande lago, ele é cheio de pedras, né? Ele não tem aquela areia fofinha que você pode ficar sentado ali tomando sol. Não. Aquilo ali é lugar de batente, de gente trabalhando, de barulho, gente pescando, gente passando. Está muito mais próximo com o centro da cidade, com a região da Savassi ali, que é gente passando, correria, buzina de carro, gente falando alto. É Jesus ali no meio da rotina, no meio da confusão, no meio da vida comum e ordinária, fazendo o quê? Ensinando. Muitas vezes a gente entra nessa dicotomia, né, de agora eu vou trabalhar, depois quando chegar em casa eu vou ter a minha vida com Deus. Não. Jesus está no seu trabalho. Jesus está ali. O seu trabalho, a sua vida ordinária não é uma pausa que vai dividir o que é reino de Deus e o que é vida comum. Não. Tudo é o reino de Deus. Jesus entra, expande o reino de Deus na sua vida ordinária. Hoje a gente falou muito sobre o reino de Deus na escola bíblica dominical. E aí Jesus, ele faz o que dentro das multidões? Ele ensina. Repare que na narrativa de Marcos, multidão está sempre associado ao que? Ensino. Jesus aqui, ele não está interessado em transformar a expansão do reino num grande show de calouros, né? Entrevistar demônios. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer. Jesus está interessado em fazer o quê? Ensinar. É isso que Jesus faz. O avanço do reino de Deus, ele se dá através do ensino. Não é à toa que Paulo, quando fala dos dons e das habilidades que Deus distribui à sua igreja, ele louva com maior ímpeto aquele que tem o dom do ensino, porque o avanço do reino, ele se dá através do ensino. E Jesus, no meio das multidões, ele ensina, ele prega a palavra, ele traz o centro daquela reunião, é a palavra de Deus. Diferente de muitas igrejas que a gente vê hoje, onde o louvor tem que chamar mais atenção, as paredes pretas, a luz, algumas experiências sensoriais. Para Jesus, o centro do seu ministério era o ensino no meio das multidões. E aí, a gente começa aqui a avançar no texto e já começa a parte mais esdrúxula até o final do verso 17. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Jesus vê Levi. Levi nem é um protagonista aqui dessa história, e sim Jesus é. E Jesus vira para Levi e fala: ó, siga-me.
Levi levanta e segue Jesus. Óbvio que Marcos aqui, ele está nos propondo uma narrativa sem detalhes, para nos dizer aquilo que realmente importa. Eu sei que em alguns filmes, algumas séries, às vezes a gente vê uma cena até um tanto quanto estranha, né? Por exemplo, Levi lá sentado na coletoria, nunca viu Jesus na vida, de repente Jesus passa e fala, levanta. Aí, magicamente Levi levanta e vai seguindo Jesus. Muito provavelmente não foi isso que aconteceu. Possivelmente Jesus já deve ter se encontrado com Levi anteriormente. Possivelmente Jesus já estava conversando com Levi em algum momento. Mas Marcos não está interessado neste detalhe. Marcos quer nos trazer uma outra visão. Primeiro, quem é Levi? Levi aqui é um coletor de impostos. Estava sentado na coletoria. Levi, inclusive, é o nome judeu daquele rapaz. O nome romano era Mateus. Levi veio a se tornar depois discípulo de Jesus, né? Ao ponto de escrever um evangelho muito bem detalhado a respeito das coisas que Jesus fez. E aqui vai ser o meu grande esforço. Vamos tentar entender o que era ser um coletor de impostos naquela época. Quem era de fato Levi? O que era ser um publicano? Eu sei que daqui a pouco a gente vai começar a fazer as nossas declarações de imposto de renda, né? Ali, período mais ou menos de março, abril, vai até o final de maio. Para mim é uma grande tristeza ter que fazer isso. Eu não sei para vocês, mas eu não gosto de pagar imposto. Na minha visão ainda, eu acho que imposto é, de certa forma, roubar a sociedade. Mas aí é uma discussão mais aquém disso aqui. Mas eu não gosto de pagar imposto, mas tem que pagar. Paulo diz, a quem imposto? Imposto. A quem tributo? Tributo. Esse é o nosso dever como cristão. Goste você ou não. Adultos fazem isso, né? Adultos fazem coisas que a gente não gosta de fazer. E no caso aqui, não era esse tipo de imposto que Levi coletava. Não era esse imposto que você já sabe qual é a alíquota que você vai pagar, uma alíquota progressiva de acordo com a sua renda. Não é esse tipo de imposto que já está muito bem estabelecido. E que você, apesar de não gostar, você já faz isso com certa tranquilidade. Não é isso. Vou tentar trazer aqui. Levi, ou um publicano, primeiro, ele tinha que ser um judeu. Ele não podia ser de outra nacionalidade. Ele tem que ser um judeu. Esse judeu vira para Roma e fala, você está cobrando um pouco imposto. Dá para cobrar mais imposto daquele povo. E eu sei como fazer. Eu sei que vocês podem arrecadar muito mais do que vocês querem. Me dá uma parte disso e eu vou fazer esse trabalho para vocês. Um judeu extraindo mais dinheiro e mais imposto do próprio povo. Aquele cara, Levi, era considerado um traidor. Era um traidor. Era um pária da sociedade. Levi não era boa gente. Os publicanos não eram permitidos a sua presença nas sinagogas, por exemplo. Se um publicano entrasse na sua casa e saísse da sua casa, você teria que fazer todo um ritual de purificação, porque um publicano entrou na sua casa. A sociedade judaica odiava alguém dessa forma, e com razão, porque era um judeu traindo o próprio povo, tirando mais dinheiro, deixando o povo ainda mais na miséria.
para se beneficiar daquilo que Roma impunha. Então, hoje quando a gente olha assim e fala, pô, Jesus é um cara bacana, né? Chamou lá o publicano e tal, o pessoal não gostava, tadinho de Levi, era um cara... Não. Meus irmãos, não é para sentir dó de Levi. Sabe qual que era a diferença entre o publicano e um leproso? É porque o leproso, ele não teve escolha, ele se tornou um impuro. Mas o publicano, ele quis ser um impuro. Essa era a diferença na cabeça daqueles judeus. Então eu quero que vocês se coloquem agora na pele de um judeu. E um publicano batendo lá na sua porta e falando, ó, Sander, me dá mais dinheiro aí. Eu sei que você tem mais. Você não está dizendo tudo que você ganha, não. E ele sabia, porque ele conhecia tudo o que o povo judeu fazia. Como funcionava o comércio, qual eram os ganhos. Ele sabia de tudo isso. E ele é usado por Roma para enriquecer o Império Romano e para se enriquecer. Então pensem, Levi e os publicanos eram extremamente odiados naquele contexto cultural. Então, Jesus chama um publicano para segui-lo. Mas até aqui, a narrativa ainda não entra em confronto com outros, mas vai entrar. E aí, o que Levi faz ao ouvir o chamado de Jesus? Ele levanta e anda, e segue Jesus. Levanta e segue Jesus. E toda vez que Marcos fala em seguir Jesus, ele está atribuindo esse seguir com a crença, com a fé em Jesus Cristo. É impossível você seguir Jesus se você não crê em Jesus, se você não tem fé em Jesus. Então, a partir do momento que Marcos fala, olha, Levi levantou e seguiu, significa que Levi, a partir daquele momento, ele deixa aquela vida e passa a ter uma crença real em Jesus Cristo. E passa a ter uma vida transformada em Jesus. Primeira aplicação prática que eu quero deixar aqui com essa narrativa. O chamado de Cristo na nossa vida, ele é eficaz. E o que eu quero dizer com eficaz? Ele não tem como dar errado. Você não tem outra resposta a não ser, sim, Senhor, eu vou. A sua resposta vai ser impossível de ficar sentado. Se Jesus falar ao teu coração, você vai se levantar e você vai segui-lo. Porque a obra de Jesus, ela é eficaz. Ele é aquele que é fiel para terminá-la. Muitas vezes a gente foi acostumado com um Jesus que está lá batendo a porta. Por favor, pelo amor do nosso Deus Criador, me segue. Não, Jesus não é esse. Jesus é um rei. E reis não fazem convites, reis convocam. E você vai atrás daquele rei. O chamado de Cristo é eficaz. Aquele que ouve o chamado de Jesus, é impossível ficar sentado. Aquele que ouve o chamado de Jesus, é impossível não ter uma vida transformada. É impossível ficar parado na mesma situação. Levi agora já não seria mais conhecido como coletor de impostos, mas conhecido como um discípulo de Jesus. Porque o chamado de Jesus, a vocação de Jesus, ela é eficaz na nossa vida. E isso tem que ser um descanso para nós. Porque quando Jesus nos chama, Ele vai transformar toda e qualquer situação. Essa é a primeira aplicação que eu gostaria de deixar aqui com os irmãos. Seguindo nessa narrativa de graça esdrúxula, verso 15. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus
e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que seguiam. Vamos até aqui. Jesus, não satisfeito, ao chamar um publicano para ser seu discípulo, e as pessoas já começarem a visualizar que agora um publicano faz parte daquele grupo, daquele nazareno estranho, esquisito, que expulsava demônios, que curava pessoas, e que na cabeça daqueles religiosos, com certeza Satanás tem parte com aquele cidadão. Além de fazer tudo isso, ele ainda chama um traidor, um pária da sociedade, para fazer parte do seu grupo seleto de discípulos. Porque existiam as multidões que seguiam a Jesus, mas existia um grupo seleto dentro dessas multidões. E agora um publicano fazia parte. E aí Jesus, não satisfeito em incomodar um pouquinho, quer que seja, porque até então é só um publicano, né? O resto ali tem alguns pecadores, pode até ter pecadores, mas eram mais gente que faziam ali uma rotina de pesca, não incomodavam tanto. Mas um publicano já começa a incomodar. Jesus não para por aí. Jesus faz o quê? Ele vai para a casa de Levi, junto com os seus discípulos, e Jesus senta à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores. Quando Marcos traz uma narrativa de Jesus vai à casa de Levi, nos escritos originais, não tem aqui muito bem definido o pronome da casa de quem é, se é de Levi, se é de alguma outra pessoa. O texto obviamente nos conduz a ser a casa de Levi, mas alguns intérpretes também acreditam que poderia ser a casa de Jesus, o que seria ainda mais esquisito. Mas eu vou seguir aqui na linha da casa de Levi. Jesus vai à casa de Levi, só que aqui a narrativa, ela nos faz inferir que Jesus não foi ali ao acaso, simplesmente estava passando ali com Levi e falar, vamos ali na sua casa, vamos lá comer, tal, já estamos aqui mesmo, estou cansado, estou com fome. E aí já estavam os amigos lá de Levi, falaram, entra aí rapaziada, vamos comer também. Não. A narrativa diz assim, que eram muitos que o seguiam, e Jesus comia com eles, estava sentado à mesa com eles. Esse trazer Jesus para o centro da narrativa significava que Jesus era o anfitrião daquela festa, era o anfitrião daquela mesa. Ou seja, Jesus não fez aquilo ocasionalmente, Jesus foi intencional. Jesus parou e falou assim, eu vou organizar hoje. Assim como ele fez com Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje eu quero comer na sua casa. Que também era um publicano, um cobrador de impostos, além disso era um ladrão, porque ele cobrava muito mais. E Jesus também, sem medo de incomodar ninguém, fala, desce daí que hoje eu vou comer na sua casa. Jesus faz a mesma coisa aqui, ele organiza um grande banquete. E aí, meus irmãos, não sei se vocês já ouviram aquela música, é festa estranha com gente esquisita. Tem muita gente estranha nesse meio aqui. Tem muita gente que vocês não convidariam para entrar na casa de vocês. Primeiro, os publicanos, cobradores de impostos, e outros pecadores. Na NVI está até como, entre aspas, pecadores. Porque esses pecadores eram tidos como também pessoas que ninguém queria ter por perto. Possivelmente se a polícia batesse lá, não ia sobrar muita gente ali não.
Para quem mora nas comunidades periféricas e vai ter que fazer às vezes algum tipo de missão evangelística e que você tem que entrar às vezes na casa de um traficante para pregar o evangelho, é mais ou menos algo parecido nessa situação. Só que pensa, hoje culturalmente, se a gente for nessas comunidades periféricas ter que pregar o evangelho, a gente até acha legal, né? Assim, pô, a igreja está avançando, está entrando lá e tal. Mas naquela época, o que Jesus está fazendo com aquele tipo de gente? Por que ele está comendo com tantos traidores assim? Que história é essa? Quem é esse Jesus? E é isso que acontece no verso 16. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Porque naquela época, pessoal, estar à mesa sentado, comendo com pessoas, significava intimidade. Significava ter algo em comum. Eu não sei vocês, mas a gente, pelo menos eu, a gente não leva qualquer um para dentro da nossa casa. Ou vocês levam qualquer pessoa para dentro da casa de vocês? Para comer com vocês, para visitar a casa de vocês. Então, Jesus estava ali sentado com muita gente difícil de engolir, principalmente para aqueles mestres da lei que se julgavam estar acima do bem e do mal. E a narrativa diz assim, que Jesus estava à vontade, Jesus comendo com eles, Jesus estava à vontade, Jesus não estava assim, o que será que vão pensar de mim? Né? Às vezes a gente, pode ser que às vezes a gente está passando pela rua, encontra alguém que você, né? Você fala, puta, aquela pessoa ela tem má reputação. Se alguém me vê conversando com essa pessoa, aí você conversa, né? Mas você fica todo tenso assim, olhando para os lados. Pô, será que alguém está me vendo? Nossa, se alguém conta para minha esposa que eu estou conversando com essa pessoa aqui. Não, Jesus não está incomodado, tenso. Não, Jesus está à vontade. Naquela época, comer numa mesa, a mesa era baixa. Você ficava reclinado, como se estivesse deitado, escorado, comendo com a mão. Jesus estava à vontade. Pouco se importando porque aqueles fariseus estavam pensando, qualquer outra pessoa pensando dele. Ele não estava nem aí se ele estava incomodando. E aqui a gente pode trazer até um novo conceito de escandalizar, né? Porque hoje na nossa cultura, principalmente dentro do mundo evangélico, a gente tem que falar, cuidado para não escandalizar o irmão. O que é escandalizar? É deixar o irmão incomodado? Porque eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer? Irmão, se for isso, que seja, que fique escandalizado. A Bíblia fala que Jesus não foi pedra de tropeço, que ele fez alguém lá tropeçar. Não, as pessoas tropeçaram em Jesus. As pessoas tropeçaram nele por causa dos seus paradigmas religiosos. E aqui Jesus incomodou. Jesus incomodou porque Jesus estava à vontade no meio de gente que não era legal, que não era bacana de se estar. Por que ele come com cobradores de impostos? Por que ele come com pecadores? Às vezes a gente pode até pensar assim, Caio, eu estou livre desse julgamento aqui. Eu não sou como aqueles fariseus. Eu estou livre desse julgamento. Será? Será?
Vamos olhar o contexto reformado, que é o nosso contexto aqui. Quantas reuniões eu já participei, onde o contexto reformado desaprovava pessoas que defendiam outro tipo de soterologia salvífica. E falavam, ele não crê na predestinação. Vai para o inferno. Mesma coisa. Ou do outro lado, aqueles que vieram do meio pentecostal. Esse aí fala em línguas. Ele teve uma experiência com o dom do Espírito Santo? Se ele não teve, precisa se converter. Perfume de fariseu isso aí. Perfume de fariseu, dos dois lados. Sente, quando você ouve esse tipo de comentário, meu irmão, sai de perto. Porque você está sentindo o cheiro de fariseu. Quando o seu paradigma religioso se impõe à graça que é a esdrúxula de Cristo, não é mais evangelho. Não é mais evangelho. É clube para você fazer parte. Mas não é uma comunidade que segue de fato a Jesus. Por isso, esse texto fala para nós também. Por isso a gente tem que estar atento os nossos olhares. Será que eu sou capaz de me aproximar de pessoas e de deixar essas pessoas à vontade? De pessoas que pensam totalmente diferente de mim e que muitas vezes estão seguindo por um caminho errado? Será que eu vou ter um olhar de compaixão, assim como Jesus teve para com aqueles pecadores? Ou será que o meu olhar para alguém que comete pecados vai ser o mesmo olhar que o fariseu? A Gisele escorregou. Eu sabia que ela ia escorregar. Eu sabia. Eu avisei, olha lá. Escorregou. Meu irmão, se você está em pé, você vigia para você não cair. Mais humildade. Mais humildade. E aí Jesus, ele diz para aqueles fariseus, ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus, ele traz uma frase aqui extremamente sarcástica, porque a frase de Jesus, ela ofende tanto os fariseus daquela época, quanto as pessoas que estavam sentadas com ele. Quando Jesus fala para os fariseus, olha, eu sou um médico, e eu estou aqui para curar os doentes. Vocês me viram fazer isso, inclusive. Acabei de fazer um milagre, curando um paralítico. E o que eu estou fazendo aqui é salvando essas pessoas que estão doentes. Aí imagina os cobradores de impostos e aqueles outros pecadores lá olhando para Jesus, como assim? Aquele meme do Seu Madruga, né? Professor Girafales elogiando o Seu Madruga, esse pobre vagabundo. É mais ou menos isso que Jesus está fazendo com aquela turma. O que vocês estão me olhando? Cambada de doente aqui, ó. E o pessoal olhando, como assim, Jesus? Vocês também são, só que vocês acham que não precisam de médico. Vocês estão com o mesmo câncer que eles estão, só que eu vou salvar eles, eu vou curar eles, e vocês vão morrer agora, porque não querem me ouvir. Então Jesus, ele traz uma frase que ele impacta os dois públicos, e isso é bom
para o nosso olhar, porque Jesus, a gente precisa entender uma coisa: Jesus é Deus, e isso não faz de Jesus alguém menos afeiçoado, que não tem afeição, que não tem a empatia, que não tem misericórdia, que não tem os mesmos sentimentos que nós. E Jesus é homem, mas por ele ser Deus, ele é santo. Jesus salva os pecadores. Mas muitas vezes a gente também olha para esse texto e fala: viu? Sou um pecador, aí Jesus me aceita. Sim. Mas o impacto de Jesus na sua vida tem que ser de transformação. Porque senão você não entendeu nada sobre o Evangelho. Aquela frase de: Deus ama os pecadores e odeia o pecado. Isso não existe frase mais demoníaca. Porque Deus ama a sua criação. Ele ama a sua criação. E por amar a sua criação, Ele vai entrar no meio da lama para salvar aqueles pecadores, para purificar os pecadores. Porque Ele não quer que a sua criação esteja no pecado. Porque se aquela criação estiver enlamaçada no pecado, sabe o que vai acontecer? Eles vão ser condenados. Ou seja, Jesus, Ele odeia o pecado, mas Ele também odeia o pecador, em certo aspecto. Mas ao mesmo tempo, Jesus não é o Deus que não se importa. Ele é o Deus que vai e mete o braço na lama para te limpar, quantas vezes for necessário. Porque o texto de Levi, ele começa assim: e de novo Jesus foi até as multidões. E vai ser assim durante muito tempo. E de novo, e de novo, e Jesus vai fazer assim, porque Jesus é persistente na sua obra. Já estou chegando aqui no final. A gente, não é a primeira vez que a gente ouve falar de um Deus que tem uma graça que nos é estranha. Você pode até parar e falar assim: não, isso aqui está acontecendo porque é Novo Testamento. No Antigo Testamento Deus mandava passar a foice em todas as outras nações. Será? Deixa eu trazer a memória para vocês aqui. Vamos relembrar de um outro profeta, também da Galileia. Olha, também da Galileia, profeta chamado Jonas. Jonas lá no seu canto, tranquilo, de repente Deus fala para Jonas, vai até Nínive, vai pregar o Evangelho, vai pregar arrependimento, vai pregar condenação. Eu quero que aquele povo se arrependa. O que Jonas faz? O senhor está maluco. Aquele povo? E aí a mesma coisa, quando a gente olha assim, numa primeira leitura, a gente até ataca Jonas, né? A gente fala assim: Jonas é desobediente. Se fosse eu, ia lá. Ia nada. Sabe por quê? Porque o povo de Nínive era o povo mais cruel daquela antiguidade. Tem certas coisas aqui que eu não posso nem falar porque tem crianças. Mas dá uma pesquisada sobre quem eram os ninivitas. Era gente ruim. Era gente cruel, facínora, que se achavam os deuses do universo e odiavam os judeus. Mas o que Deus faz? Jonas, você vai lá. Contra a sua vontade, mas você vai lá. E aí Deus vai lá e salva aquele povo ninivita, né? E Jonas fica estupefato. Como assim o Senhor salvou aquele povo maldito? Jonas não consegue enxergar
a própria maldição que ele carrega no coração. Ou seja, aquele Deus que salvou aquele povo ninivita é o mesmo Deus agora, sentado numa mesa de pecadores e de cobradores de impostos, disposto a salvar e a curar a vida daqueles doentes. 5 aplicações práticas aqui para a gente poder terminar. Primeiro, a nossa missão, a missão da igreja, ela incomoda. Ela vai incomodar. Se você fizer o necessário pelo Evangelho, se você de fato estiver disposto a trabalhar pelo reino, você vai incomodar muita gente. Você vai incomodar, esteja preparado para isso. Mais um ponto de atenção: toda vez que você incomodar alguém, se pergunte: estão incomodados com o Evangelho de Cristo ou estão incomodados com a minha falta de amor? Esse é um ponto a se perguntar. Segundo, a graça, ela transforma. O médico, ele não dá diagnóstico para deixar você igual. Ele cura. Ele dá o diagnóstico para te curar. Encontrar Jesus não é ganhar desculpa, é ganhar um novo coração. Terceiro, e aqui tem muito a ver com o que o Igor disse na escola dominical, o reino, ele começa de baixo para cima. Aqueles judeus estavam esperando um Messias militar, um Messias que iria destruir Roma, iria acabar com aquelas camadas hierárquicas que oprimiam o povo judeu. Mas não, Jesus começa o quê? Transformando o coração de gente que não era bem vista. É assim que começa o reino de Deus, de baixo para cima. Escrúpulos precisam morrer, é o quarto. Alguns paradigmas religiosos precisam morrer dentro de nós. Tomem cuidado, pessoal, tomem cuidado, principalmente com essa nova moda de moralismo sem Cristo. Muitos se tornam legendários, mudam seus comportamentos, mas não conhecem a Cristo. Evangelho não tem nada a ver com mudança comportamental. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mudança comportamental, você pode procurar um terapeuta, um coach, e ele vai mudar o seu comportamento. O Evangelho, ele transforma mentes. O Evangelho te faz reconhecer que você é pecador e que você, dia após dia, necessita de Jesus. E por causa disso, por causa do amor e do perdão com que Deus te amou e te perdoou, você é incapaz de ver um outro pecador e falar: esse cara não merece perdão. Não. Você fala: esse cara precisa ser alcançado. Às vezes a gente acha que eu acho que eu não estaria naquele grupinho dos fariseus, não. Será que se Jesus estivesse no mesmo contexto aqui, no nosso contexto, e se ele sentasse à mesa e um dos discípulos dele fosse um político que você não gosta? Pensa Jesus sentado à mesa, confortável, conversando com aquele político que você odeia. É esse político aí que você está pensando. O que isso ia causar em você? Entende como é fácil a gente se colocar, às vezes, no alto do Monte Olimpo e falar: não sou igual a esses fariseus. Você é feito da mesma matéria dele. Então, os nossos escrúpulos, os nossos dogmas religiosos precisam cair por terra. Jesus não é como nós esperávamos. Não é.
E Jesus está construindo um povo. E a sua vida, ela precisa ser um lugar onde pessoas de má fama conseguem se aproximar para serem amadas e serem também confrontadas. Nós que fomos eleitos para estarmos com o Senhor, para sermos seus discípulos, precisamos deixar aqueles que são pecadores, que são de fama ruim, se aproximarem da gente. A gente precisa ter afeto por essas pessoas também, a gente precisa ouvir essas pessoas. Mas isso não significa que a gente vai concordar com os atos delas, mas a gente vai confrontá-las também em amor e misericórdia. Mas você precisa estar preparado, você foi chamado para isso, porque o reino avança com amor. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra que é tão confrontadora, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a amar como Cristo amou aqueles homens miseráveis. Como Cristo nos amou, porque nós somos miseráveis. Que o perdão que um dia nos alcançou, Deus, possa alcançar aqueles que estão a nosso redor e que cheiram mal por estarem debaixo de tão grande pecado. Que a gente possa olhar com compaixão e que a nossa atuação não possa depender dos pensamentos alheios, do que as outras pessoas vão achar de nós, mas que a nossa atuação seja fiel ao Teu ensino. O reino está próximo. Arrependam-se e creiam. Que o Senhor nos capacite para isso. Em nome de Jesus. Amém.